Mas vamos começar sobre a CPI. O negócio tá meio tenso pro lado do Pazuello. Olha só. Após portaria que mira governadores, senador vai pedir novo depoimento de Queiroga na CPI. Aqui não é sobre o Pazuello. A gente comentou ontem, o governo federal fez um golaço, mas no ângulo, sabe? Colocado. Fizeram uma portaria falando o seguinte, ó. Se o dinheiro fornecido pelo governo federal para estados e municípios não for utilizado para combater a pandemia, tiver desvio nos recursos, governadores e prefeitos vão ter que devolver o dinheiro. Vão ter que devolver. E aí o pessoal já começou a reclamar. Estão nos perseguindo. Perseguindo por quê? Porque o governo está mandando usar o dinheiro da saúde na saúde. Aí você vê que Humberto Costa, do PT, tinha que ser do PT, senador, diz que é ministro da Saúde, tenta endossar a narrativa de Bolsonaro sobre culpa de governadores na pandemia. Por quê? Vocês percebem que a todo custo eles estão tentando blindar os governadores? Estão tentando blindar, porque eles sabem que não falta é a operação da Polícia Federal. Humberto Costa vai apresentar à CPI requerimento para a reconvocação do Marcelo Queiroga. O senador disse que a portaria assinada pelo ministro foi uma clara tentativa de endossar a narrativa do governo Bolsonaro de que os governadores são os culpados pela pandemia. Não, é só uma portaria falando. Se você desviar a finalidade do recurso que o governo está lhe dando, você vai ter que devolver o dinheiro. É só isso, não tem nada demais. Como mostrou o painel, a portaria trata de fiscalização e cobrança de valores transferidos pela pasta a estados e municípios. Nem a Folha de São Paulo está falando que é perseguição de Bolsonaro. Nem a Folha de São Paulo. É o PT. Falou de desvio de dinheiro, o PT treme. Desvio de dinheiro, o PT treme. Treme do início até o fim. E aí, vou avançar aqui. Olha só, Renan fazendo lives. Renan nos últimos dias gravou podcast, gravou live, deu entrevista. Tá estrelinha, virou estrelinha. Renan é contra CPI ouvir os filhos do presidente por enquanto. Não precisa ouvir os filhos, a gente vai ver. Não vamos ouvir os filhos, não por hora. Vamos esperar um pouquinho. Vamos ter mais material para poder derrubar, né? Os filhos do... tentar criar mais confusão para a família Bolsonaro como um todo. Ele diz, ó. Quanto aos filhos do presidente, acho que nós não devemos, por enquanto, convocar, para evitar aquilo que eles tentam demonstrar todos os dias, de que nós queremos desgastar a família e que há uma pessoalização da própria investigação. Falou Renan, né? Que passa o dia todo perseguindo a família Bolsonaro, mas quer pagar de santo. Ao contrário, o senador defendeu a convocação do ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal, Anderson Gustavo Torres. Por quê? Porque o Anderson falou algo similar, que a portaria do Queiroga pode vir a, conseguir fazer problemas para governadores e prefeitos. O nosso ministro da Justiça falou o seguinte, ó, em entrevista à revista Veja, o Anderson disse que solicitaria informações de investigações sobre desvios de verba no combate à pandemia em estados e prefeituras. Não, vamos pedir aqui. Vamos pedir informações, desvio de dinheiro. O ministro da Justiça, nós vamos chamar, disse Renan na transmissão ao vivo. A entrevista que ele deu à revista Veja devia ser algo impublicável. Porque pode pegar o seu filho, né, Renan? É esse o seu medo? Que alguma das investigações peguem o Renanzinho, o Renan filho? Admitir-se utilizar a Polícia Federal como polícia política não pode acontecer. Por quê? Porque a Polícia Federal vai achar desvios, corrupção. A Polícia Federal não pode descobrir corrupção, né? É isso. É isso. E as pessoas batem palma, as pessoas que estavam na live com o Renan, os jornalistas batem palma. O jornalismo brasileiro, nesses últimos dias, deixou bem claro, né? Não é questão de ser pró-Lula, ser pró-Bolsonaro, ser de esquerda. O jornalismo brasileiro apoia, as vítimas do Jacarezinho. Se você acha que o pessoal lá do Jacarezinho são vítimas e que a polícia é o opressor, então aí eu acho que você não estaria assistindo esse vídeo, possivelmente. Mas a gente tá vendo claro que é a mídia brasileira. E aí, olha só. Essa matéria é vazamento. Essa matéria é vazamento, garanto para vocês.
O instável Eduardo Pazuello, anteontem, estava ameaçando ir de farda seu depoimento do dia 19. Eu já ouvi, fui lá, realmente isso aqui é um vazamento. Ele estava pensando, mas não era só dia 19 não. Até na primeira convocação dele, ele estava pensando realmente em fardado. Bem, ainda que a farda agora, ele ao menos admite a CPI. E não se esconder atrás de histórias mal contadas. Mas o fato só revela que Pazuello está transtornado com o depoimento. O Exército não permitirá que a ameaça se concretize. Ele irá à paisana. Se ele realmente vai à paisana, eu não sei. Mas eu sei de alguns senadores que iam achar até bom se ele fosse fardado, que aí iriam, né, desmoralizar o governo e o Exército de uma vez só. O pessoal do PT, né, não gosta muito do Exército. E aí, olha só. Essa é a parte importante que eu falei pra vocês lá no início. A gente tinha comentado no vídeo ontem, falou, ó, galera, conheci as pessoas, o depoimento do Pazuello aí, cara, tá meio tenso. Se der abertura, eles vão prender o Pazuello. A primeiro momento assim, pô, eu ouvi e falei, cara, prendeu o Pazuello. A galera falou, ó, se der chance, vão. E aí me saiu essa matéria, entrei em contato, conversei mais um pouco e o negócio do Pazuello tá complicado. Olha só. Pazuello recusa cargo no Planalto e avalia tirar a AGU de sua defesa. Com depoimento marcado para o dia 19, o general avalia entregar sua defesa ao advogado criminalista José Hardman, que atuou como seu assessor jurídico na saúde. Um dos principais alvos da CPI, o ex-ministro da Saúde, general Pazuello, recusou um cargo na Secretaria-Geral da Presidência. O ato de nomeação chegou a ser assinado pelo Ramos, mas não foi publicada a pedido do próprio Pazuello. Na próxima semana, Pazuello deve decidir se seguirá sendo representado pela AGU na comissão. Com o depoimento marcado para o dia 19, o general avalia entregar a sua defesa ao advogado criminalista José Hardman, que atuou como seu assessor jurídico na saúde. Eu estava perambulando pela internet, lendo as matérias, sabendo que estava me inteirando do Brasil. Na hora que eu li isso, eu falei, ih, rapaz. As conversas que eu tinha tido antes, a galera falou, ó, a questão pode estar complicada. A gente conversando, eu falei, tá, mas e aí? O que eu vi foi o seguinte, ó, se eu fosse Pazuello, conversando com a pessoa, eu iria com um advogado do meu lado. E um advogado criminalista. Aí quando eu vejo isso daqui no Globo, eu falei, ih, rapaz. Olha só. Uma das estratégias em avaliação por Pazuello é ingressar com um pedido de habeas corpus no STF para não depor na CPI, ou ter o direito de ficar em silêncio diante de algumas perguntas. O argumento é que a comissão apura ações e omissões do governo federal na pandemia. Portanto, olha só isso aqui agora. Pazuello depõe na condição de investigado, não como testemunha. O Mandetta não é investigado. O Tite não era investigado. O Queiroga não era investigado. São testemunhas. O Pazuello, ele é investigado. É basicamente um réu. Está na cadeira de um réu. E o réu, depende do julgamento, de como for um depoimento, pode sair, né, algemado. Estou entendendo a confusão que o Pazuello está metido? O depoimento foi remarcado após ele ter contato com duas pessoas que estavam doentes. O direito de investigado ficar em silêncio em CPIs é um tema pacificado no Supremo. Já a possibilidade de sequer precisar comparecer teria como base uma decisão da segunda turma do STF de maio de 2019. Será que eles vão abrir esse precedente para o Pazuello? A gente sabe, né? A justiça não funciona do mesmo jeito para lados diferentes. Para a esquerda pode tudo, para a direita não pode nada. Mas a situação do Pazuello é complicada. Vocês estão vendo aí, né? Como o Renan tá louquinho para ver o Pazuello. O Randolfo Rodrigues, o Fabiano Contarato estavam falando já na possibilidade de condução coercitiva. Vejam só. Forçar a Polícia Federal, bater na porta do Pazuello, falar, e aí, Pazuello, entra aqui no carro, a gente vai dar uma voltinha ali no Senado. E não, cara, vem aqui, pô, depois você dá tchau pra sua esposa, depois você dá tchau pra ela. Vem aqui, bora, a gente vai agora. A gente vai agora. Vamos esperar pra ver. Esse possivelmente vai ser o dia D. Eu acho o seguinte também, se eles não conseguirem placar, sabe, a perseguição em cima do Pazuello,
Principalmente se o Pazuello conseguir inverter para cima desse pessoal as mentiras e as narrativas, a coisa pode ficar interessante. E vale lembrar, o Renan Calheiros, ele colocou 3 delegados da Polícia Federal para assessorar os trabalhos. Tem gente do TCU, tem gente do Ministério Público. Renan já deve ter olhado aí todos os caminhos para tentar derrubar o Pazuello. Tenho certeza que o plano deve estar parte disso daí. Mas quando eu fui lendo isso aqui, cara, eu falei, rapaz, foi o que eu ouvi e não estava botando muita fé. O negócio tá começando a ficar tenso pro lado do Pazuello. E você vê o Renan Calheiros. Se a CPI provar, Bolsonaro será responsabilizado. Que é aspas que ele disse nessa mesma live. Não dá para comparar, por tudo isso, a circunstância do Brasil com a de nenhum outro país. Em nenhum outro lugar, o chefe de Estado ou de governo falou publicamente esses absurdos para os seus governados. Aí ele tá falando umas falas que Bolsonaro disse, que Bolsonaro falou que era uma gripezinha, que isso fez pouco da doença, todo aquele blá 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 de sempre. Então não dá, só tivemos isso no Brasil. Eu espero que o presidente da República não tenha responsabilidade com o agravamento dos óbitos no Brasil. Espero que a CPI não chegue a tanto. Espera. Lógico que não, ele está trabalhando para isso acontecer. Ele é mentira? Ele está mentindo. Mas, se a CPI chegar, não tenho nenhuma dúvida que ele será responsabilizado sim. É responsabilizar Bolsonaro. Agora, isso daqui meio que é pacificado, né? Ninguém acha que vai ter impeachment, não vai ter nada. É mais choro e ranger de dentes aí do Renan Calheiros.